A arte é uma das formas mais primitivas e vitais de expressão e comunicação humanas. Está presente na arquitetura, dança, pintura, literatura, teatro, fotografia, cinema e atualmente em diversos outros meios. No período pré-histórico, a arte é encontrada antes mesmo da linguagem, em pinturas em paredes realizadas pelos homens das cavernas, e se manifestou por meio dos movimentos artísticos ao longo do tempo. O tema é muito amplo, mas eu vou te ajudar nessa viagem pelo mundo das artes com foco nas artes cênicas, que eu amo. Mas o que significa artes cênicas? Também conhecidas como arte performática, é a prática e o estudo de todas as formas de expressão artística que envolvem representação no palco, tais como teatro, ópera, dança e circo. Vale ressaltar que palco é qualquer local onde ocorra a apresentação cênica, as expressões artísticas. Então pode ser uma praça e até mesmo na rua, em um palco improvisado. Uma das principais características das artes cênicas é a performance, ou seja, a interpretação do artista. Ela é caracterizada também por suas expressões artísticas. Mas vamos voltar um pouco no tempo e entender como tudo começou. As expressões artísticas mais antigas, conhecidas como arte rupestre, foram encontradas na Europa, em especial na Espanha, sul da França e da Itália, e datam de aproximadamente de 25 mil anos antes de Cristo. Portanto, no período paleolítico. Destaque para os desenhos nas cavernas e os monumentos de pedra, que foram chamados de megalíticos ou dólmens. Pesquisas apontam que já na pré-história, os seres humanos se comunicavam através de imitação, mesmo de forma rudimentar. Os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram, e dessa forma surge o teatro. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve a sua importância na época pré-histórica. O teatro é a mais antiga e tradicional arte cênica. Dos povos da antiguidade, os que representaram uma produção cultural mais livre foram os gregos. Eles não se submeteram às imposições de sacerdotes ou reis e valorizavam o homem, que para eles era a criatura mais importante do universo. E é na Grécia Antiga que tem origem o teatro ocidental, com as celebrações ao deus Dionísio. As festas duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. Thespis é uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Ele participava desses rituais quando resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio. Esta ousadia fez com que Thespis fosse reconhecido como o criador do teatro e primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros, chamados de arenas, era ao ar livre, em construções de formato semicirculares. Havia um espaço para as representações, chamado de orquestra. O lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída em encostas montanhosas, o que facilitava a acústica. A arte romana sofreu duas fortes influências: a da arte etrusca, popular e voltada para a expressão da realidade, e da greco-helenística, orientada para a expressão de um ideal de beleza. O teatro romano também teve enorme influência do teatro grego. Entretanto, os romanos trouxeram algumas modificações nessa linguagem. A mais significativa delas é no que se refere à estrutura arquitetônica, que antes era feita em encostas de morro pelos gregos e depois passou a incorporar arcos e abóbadas pelos romanos. O teatro romano valorizava mais o entretenimento, como lutas de gladiadores e animais, e menos assuntos religiosos. Embora a Idade Média seja conhecida como a Idade das Trevas, há muitos pontos de luz em sua produção artística. O campo da arte foi fortemente marcado pela religiosidade da época, o catolicismo. Durante muitos anos, na época medieval, a linguagem teatral foi banida na Europa. Isso porque era considerada pela Igreja Católica como uma atividade pecaminosa, ressurgindo apenas no século XII. Assim, a finalidade do teatro medieval era a divulgação dos preceitos religiosos e histórias bíblicas, sendo encenados por membros do clero. O Renascimento, também conhecido como renascentismo ou renascença, é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa.
Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter religioso, o teatro renascentista apostou no popular, de caráter cômico e burlesco, e na exploração de vários temas. É nessa época que surgem os grandes dramaturgos que vemos encenados até hoje, como Nicolau Maquiavel na Itália e William Shakespeare na Inglaterra. As peças de Shakespeare marcaram decisivamente o período, das quais se destacam Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão. Na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI, com destaque para Miguel de Cervantes e sua tragédia O Cerco de Numância. É nessa época que surge na França o balé, no casamento da princesa Florentina Maria de Médici com o rei da França Henrique IV. Ali o balé ganha destaque como a arte digna a ser praticada pela corte e depois se espalha pelo mundo, ocupando o papel de destaque nas artes cênicas até os dias atuais. Foi também na França que surgiu o primeiro espetáculo reconhecido como circense, com o inglês Philip Astley, em 1718. No Brasil, o teatro chegou junto com os jesuítas no século XVI, com o objetivo de catequizar a população, tanto os índios quanto os colonos. Os padres se utilizavam desta expressão para transmitir ensinamentos da Igreja Católica. Um evento marcante para a cena cultural brasileira foi a vinda, no final de 1807, da família real para o Brasil. Assim, eu tive o prazer de interpretar um pouco dessa história como Dom Pedro I na novela Novo Mundo. Lembra disso? Sim, pois é. Mas voltando para o roteiro, vamos lá. Buscando oferecer entretenimento e lazer à nobreza, o rei Dom João VI traz consigo diversos artistas das artes plásticas, música, dança e teatro. Ele faz então um decreto que estabelece a criação de teatros que atendam às demandas da nova classe que aqui se instalava. Assim, o país passa a receber peças no modelo francês para a diversão da aristocracia e, obviamente, não refletiam os costumes e a cultura do povo brasileiro. Após a abolição da escravidão no final do século XIX, aparece com força nas obras literárias da época o proletariado urbano, que foi personagem de Aloísio Azevedo em obras como O Curtiço, encenada até hoje no teatro brasileiro. No campo, um grande contingente de brasileiros vivia na miséria e procurava solução para seus problemas na religiosidade popular, como Euclides da Cunha mostra em Os Sertões, de 1902, que inclusive foi adaptado para o teatro e para o cinema. No entanto, se a literatura já registrava as transformações sociais pelas quais passava o Brasil, a pintura, a escultura e a arquitetura, apesar de terem rompido com a estética neoclássica, continuavam a expressar a riqueza e a vida tranquila, sem inquietações temáticas mais profundas. Essa preocupação só viria a ocorrer mais tarde, nos anos próximos da década de 20, com a explosão do movimento modernista de 22. Mas antes disso, surge o cinema, que abre um novo mundo para as artes cênicas, o audiovisual. Sortie de l'usine Lumière à Lyon, ou Empregados deixando a fábrica Lumière, dos irmãos Lumière. É considerado como o primeiro audiovisual exibido na história. No Brasil, os primeiros filmes gravados foram em sua maioria documentais. O curta-metragem Os Estranguladores, 1908, de Francisco Marzullo e Antônio Leal, é considerado a primeira película de ficção do Brasil. Já o primeiro longa-metragem com 2 horas de duração foi O Crime dos Banhados, 1914, dirigido por Francisco Santos. Vale lembrar que no início o cinema era mudo e somente em 1927 surge o cinema falado, com a exibição de O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, de Alan Crosland, em Nova York. A produção artística do século XX estabeleceu que qualquer temática era digna de ser trabalhada. Os artistas de cunho modernista desafiavam violentamente as convenções. No Brasil, no século XX, o destaque foi para o modernismo brasileiro, marcado pela Semana de Arte Moderna. É também no século XX que o teatro ganha força como uma linguagem mais autêntica no Brasil. Companhias nacionais surgem a partir da década de 30, como por exemplo o Teatro do Estudante do Brasil, TEB, em 1938. Mas foi em 1943 que essa expressão ganha maior visibilidade com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando um teatro moderno no país.
Outros grupos importantes surgem principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. É o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, criado em 1948 por Franco Zampari. Dele participam nomes importantes como Cacilda Becker, Paulo Altran, Valmor Chagas, Tânia Carreiro e Fernanda Montenegro. E é na efervescência do século XX, em 1950, que a TV chega ao Brasil pelas mãos de Assis Chateaubriand. E em 1951 temos a primeira novela brasileira, Sua Vida Me Pertence, exibida na TV Tupi de São Paulo, ao vivo. À medida que a tecnologia invadiu os meios de produção, acabou provocando também o surgimento de novas formas artísticas, nas quais foi ultrapassada a rígida separação entre objetos industrializados e a obra de arte. A fotografia e o cinema são exemplos mais expressivos desse fato artístico. A nova paixão do homem, a máquina, alterou profundamente a sociedade e modificou também a sua maneira de conceber a arte e de se relacionar com ela. Como você observou, a arte ela é viva e por isso está em constante transformação. O conceito de arte visual foi ampliado ao longo das últimas décadas. Por exemplo, atualmente é possível fazer arte utilizando softwares de design, denominadas de web art. Hoje a forma como produzimos tal arte deixa de estar em primeiro plano. A ideia torna-se mais importante do que o caráter estético e visual do objeto artístico. Por isso, atualmente podemos encontrar diversos tipos de artes visuais. Videoarte, animações, colagens, arte urbana, instalações artísticas, performances, arte corporal, apresentações de rua, história em quadrinhos, arte decorativa, arte multimídia, design gráfico, dentre outros. A arte visual se consolida na sociedade moderna pelo seu valor educacional e passou a ser importante ferramenta de aprendizagem, agregando valor à linguagem escrita. O tema é bastante amplo e pode ser abordado por muitos pontos de vista. Então, se você quiser se aprofundar, tem muitos filmes, muitos livros e inclusive várias visitas virtuais nos principais museus do mundo. A gente separou alguns links com algumas opções gratuitas para te ajudar nessa fascinante viagem. Então, aproveite!